Setor de Segurança, na Cultura FM. Julião Wilber trazendo os destaques do setor de segurança nas últimas 24 horas. Olha, setor de segurança de hoje, preciso estômago, porque aconteceram aí cenas graves, crimes graves aqui em Santa Catarina, principalmente em Blumenau. Caso aí de uma jovem em Blumenau, assassinato dela que esconde uma história de horror e muita crueldade. As informações são do NSC Total, e são chocantes. Nós havíamos aqui noticiado já sobre o caso da Aline Reinhardt, Fernanda Aline Reinhardt, de 25 anos em Blumenau, onde no dia 10 de março foi encontrada por um colega de trabalho seu, dentro do seu apartamento. Os colegas notaram a falta dela no trabalho, não respondia mensagens de familiares, de amigos. O colega de trabalho foi até lá na casa dela, encontrou ela sem vida e acionou então as autoridades. Até aí então a polícia investigava se o caso teria sido um homicídio, se o caso o que teria sido a morte dessa menina, dessa jovem de 25 anos. Então, através de investigações, a polícia descobriu aí um assassinato cruel que aconteceu, onde um homem de 28 anos foi preso ainda na manhã de ontem pelo assassinato aí da Fernanda Aline Reinhardt, de 25 anos. As investigações da Polícia Civil trouxeram à tona os momentos de horror vividos pela vítima antes da morte e também a maldade das ações premeditadas do criminoso. O homem era vizinho da jovem e uma câmera de segurança registrou os gritos dela pedindo socorro. De acordo com o delegado Rony Esteves, Fernanda voltou de uma festa por volta das 2 horas da madrugada de domingo, dia 10 de março. Ao chegar no conjunto de kitnets na Itopava Central, para onde ela tinha se mudado no dia anterior, o vizinho a viu e mandou mensagem para uma amiga, dizendo que ia até a casa da vítima para fazer aí sexo, insinuando, segundo a polícia, a respeito de um estupro. O agressor ainda disse à polícia ter agido sob efeito de droga. Cerca de 2h30 depois, quando o relógio se aproximava das 4h40 da manhã, o sensor da câmera de segurança de uma residência no terreno ao lado captou o momento que uma luz é acesa na área do crime. Logo depois é possível ouvir Fernanda gritando, pedindo socorro, e a angústia dura cerca de 10 minutos até que o silêncio então predomina. Isso é o que conta o investigador em uma coletiva de imprensa. O delegado disse que o preso contou ter aberto a porta da casa da Fernanda, passando o braço por uma janela basculante que estava entreaberta. Dentro do imóvel, ele teria ficado um tempo olhando a Fernanda na cama e atacou no pescoço. Ou seja, ela estava dormindo, o homem invadiu a casa dela, observou ela dormindo e então partiu para o ataque. A jovem acordou, tentou se desvencilhar do agressor, mas levou 4 golpes de faca na região do pescoço e no ombro. Após o ataque, o criminoso ainda teria tomado banho na casa de Fernanda, pegou a televisão da jovem e pelo mesmo local onde ele abriu a porta, ele fechou o imóvel. Na segunda-feira, no dia 11, o corpo foi descoberto pelo colega de trabalho da jovem. Ele também chegou a ser ouvido pela polícia. Conforme os investigadores, durante o cumprimento do mandado de prisão e também de busca e apreensão, os agentes encontraram a TV da vítima na casa do assassino e foi isso que chamou a atenção aí da polícia. As imagens de câmera de segurança mostraram quando a vítima chega em casa, sozinha, na madrugada do assassinato. Pelos vídeos, a polícia percebeu que ninguém entrou ou saiu do conjunto de kitnets naquele período, então começou a verificar quem eram os vizinhos de Fernanda. Segundo o delegado, o local tem 6 residências, 6 kitnets, e ela era a única mulher ali do local. Aí, averiguando a ficha dos homens que moravam ali, um deles chamou a atenção da polícia. Ele é alvo de uma investigação do assassinato já de uma mulher em Joinville e chegou a ser preso, mas, adivinha só, estava em liberdade. Ao olhar o inquérito, os agentes perceberam as semelhanças na forma como as vítimas foram mortas e também a relação sexual dos ataques, porque este criminoso, este animal,
ele não só atacou e matou a jovem, mas também aproveitou o momento para estuprar a jovem, né? Então, após todo esse enredo, todo esse crime, ainda foi lá, tomou um banho na casa da vítima, pegou a TV dela, levou para casa como se nada fosse. As suspeitas ganharam mais força ainda quando a polícia viu, como eu já havia dito, a televisão da Fernanda na casa aí do criminoso. Juntando os fatos, então, a polícia pediu a prisão do homem, que foi cumprida na manhã de ontem. Na delegacia, ele inclusive confessou a cronologia do crime, que batia com as informações já apuradas pelos agentes. De acordo com Esteves, o delegado, o homem deve ser indiciado aí por homicídio qualificado, furto e possivelmente estupro. Olha, notícia triste aqui no setor de segurança, trágica, né? Muito chocante também essas informações trazidas aqui, informações do NSC Total. E um ano muito movimentado em relação aos crimes contra a mulher, né? Aqui em Santa Catarina já registramos 12 casos de feminicídio em 2 meses nesse início de ano. Um feminicídio a cada 4 dias em 2024. E não para por aí. Polícia Civil de Santa Catarina, por meio de uma ação conjunta da Divisão de Investigação Criminal de Itajaí, prendeu no início da noite do dia 20 de março um suspeito do cometimento de um duplo estupro e roubo na Praia Brava, na cidade de Itajaí, que repercutiu muito nas redes sociais, inclusive esse caso das 2 mulheres de 20 e 22 anos que foram abordadas por um indivíduo, esse que você está vendo nas imagens, quando realizavam a trilha do morcego. Ele obrigou elas a voltarem pelo mesmo caminho, mediante grave ameaça, porque fazia menção de estar armado. Quando chegaram no local específico, ele mandou as vítimas deitarem, amarrou elas e passou a tocar elas de forma aí em atos sexuais. Após o ato, deixou o local e levou ainda o aparelho celular de uma delas. Ao ter conhecimento dos fatos, então, a delegacia de Itajaí iniciou uma investigação e, depois da análise de cruzamento de informações, identificou o suspeito, um homem de 42 anos. A autoridade policial, então, representou pela prisão preventiva dele. Acontece que, na madrugada onde ele foi preso, na verdade foi preso depois de mais de 14 horas de busca lá na cidade de Tijucas, pelo menos 50 quilômetros de distância aí de onde o crime aconteceu. Ele foi preso quando se dirigia até o terminal rodoviário para embarcar em direção ao município de Campinas. Ele pretendia fugir para o estado de São Paulo. A polícia então conseguiu prender ele, mas ele fugiu. Na quarta-feira, quando foi preso, ele conseguiu fugir. Apenas 1 hora depois de ser preso, ele conseguiu fugir da delegacia, o que levou a Polícia Civil novamente a procurar pelo homem. A polícia aí publicou fotos dele nas redes sociais, né, para informar a população, qualquer informação que tivesse, para entrar em contato com a Polícia Civil. Acontece que na noite de ontem, quinta-feira, depois de 26 horas de buscas ininterruptas, o foragido foi abordado depois de invadir uma casa no bairro Fazenda. Assim como na primeira prisão, ele reagiu e dessa vez ele estava utilizando uma faca, vindo a ser alvejado e neutralizado pelos policiais de Itajaí. Então, o suspeito foi morto em confronto com a polícia na noite de ontem. Suspeito de 2 estupros na cidade de Itajaí, estava foragido, foi preso inicialmente, fugiu da delegacia. 26 horas depois, a polícia o reencontrou e então alvejou ele, acabou matando ele então em confronto aí. Tentou entrar em confronto com a polícia, se deu mal, CPF cancelado. Olha só, uma coisa que chama atenção. O investigado tinha contra ele diversas condenações criminais que somavam mais de 24 anos pelos crimes de estupros, furtos e roubos. Então, o que chama atenção nos 2 casos, tanto de Blumenau quanto este caso de Itajaí, são pessoas perigosas, sujeitos perigosos, com condenações nas costas já, inclusive condenações graves e soltos, né? Soltos pela sociedade. Olha, cidade de Indaial, os moradores de Indaial, um alerta aqui para vocês, aqui que moram em Indaial, que têm filhos. Nós temos aqui ouvintes denunciando um homem
que está aliciando crianças ali na cidade de Indaial. Este homem aborda crianças na rua, a bordo de um Cobalt prata, um carro Cobalt prata. Ele aborda as crianças oferecendo bonequinhos, brinquedinhos. Você quer um bonequinho, brinquedinho? Entra aqui no carro do tio, vem pegar o brinquedinho. E quase, mas assim, quase que não conseguiu levar uma criança lá em Indaial. Nós temos relatos aqui de um pai que viu o seu filho sendo abordado por esse sujeito na cidade de Indaial. O filho que estava brincando na calçada, em frente à casa, isso já era de noite, o pai estava na varanda e esse sujeito, esse indivíduo, não viu o pai na varanda. Então chegou lá, ofereceu o bonequinho aqui para a criança, toma um bonequinho, quer um brinquedinho, entra no carro do tio. O homem tentou puxar a criança pelo braço, a criança conseguiu se desvencilhar e correu para o pai. E o pai, vendo essa situação, interceptou o homem. Os dois ali, em algum momento, também acabaram trocando agressões verbais, discutindo. E quando o pai se aproximou do homem, foi em direção ao homem, ele pulou dentro do carro e fugiu. O que chama atenção é que ele não entrou no banco do motorista, ele entrou no banco do carona. E tinha um motorista, então são duas pessoas, dois homens, não sei se dois homens ou um homem ou uma mulher, mas enfim, duas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime ali na cidade de Indaial, tentando aliciar as crianças. Então, por sorte, o filho deste homem não foi levado. O homem, quando passou por essa situação, foi fazer o boletim de ocorrência para a polícia. Essa situação foi confirmada pela Polícia Militar de Indaial, que agora está investigando o caso, atrás de câmeras de segurança, para que tenha imagens desse carro, imagens desse suspeito e que possa ser feita então uma investigação para prender esse sujeito. Mas fica aqui o alerta para você que mora na cidade de Indaial, você que tem filhos pequenos, netos, sobrinhos. Tomem cuidado, todo cuidado é pouco, porque tem gente mal intencionada nas ruas de Indaial. Para a gente finalizar o setor de segurança aqui, vou passar para você rapidamente o relatório semanal da Polícia Militar de Timbó, que entre os dias 14 e 20 de março, além das ocorrências de rotina atendidas pela Polícia Militar, também foram realizadas rondas nas escolas do município, fiscalização de apenados, barreiras policiais e abordagens de veículos de forma aleatória, além de pessoas em atitude suspeita. Em relação ao trânsito, 13 condutores foram autuados por escapamento alterado, 2 por recusa a se submeter ao teste do bafômetro, sendo 9 veículos removidos ao pátio conveniado e 22 documentos retidos para regularização dos veículos. Em relação aos crimes e contravenções, foi realizada uma prisão por cumprimento de mandado de prisão e foram lavrados 3 termos circunstanciados, sendo 2 por ameaça e 1 por provocar abusivamente emissão de fumaça. Foram esses os destaques então do setor de segurança de hoje, Odair. Julião Vigor trazendo então aí as atualizações do setor de segurança para você nas últimas 24 horas.